Olá, eu sou José Carlos Machado e esse é o canal Antroposofia em Dia. A pedagogia Waldorf, ela trabalha principalmente no primeiro setênio uma ideia de que a brincadeira, o convívio social é muito significativo. Não existe uma preocupação em alfabetizar a criança, em dar conceitos para a criança, porque nos primeiros anos ela ainda, de certa forma, ela ainda não está, o corpo não está ainda desenvolvido e ela não tem capacidade ainda, nem memória para reter conceitos. Não significa que a gente não possa fazer isso para a criança. Se eu coloco na minha cabeça que o meu filho pequeno de 4 anos, ele tem que saber o nome dele, escrever, ele vai atender essas expectativas minhas. Mas é um desastre, isso não vai funcionar no futuro. Os órgãos ainda estão se formando, ela ainda não consegue esse cuidado de amarrar sapato, de abotoar a camisa de cima para baixo, de baixo para cima. Ela não consegue andar na ponta dos pés, em cima de um meio fio. Por que isso é importante? Porque isso é uma maturidade neurológica. Ela precisa ter tudo isso antes de aprender a ler, antes de aprender a sentar e receber outros conceitos. Nos jardins que trabalham essa pedagogia, a ideia é essa, é brincar, brincar e brincar. Contam-se histórias para as crianças, fazem desenhos nos papéis, brincam no jardim. É comum nesses jardins fazer pão, amassar o pão. E convida-se a criança para amassar o pão também. Depois, em torno de uma mesa, todos vão comer daquele mesmo pão. Então, esses gestos, essas situações humanas e tão significativas na vida infantil, é aprendido, é ensinado, é mais do que isso, é vivenciado nessas escolas com esse tipo de proposta. Eu sempre fico muito encantado, por exemplo, numa situação que é comum das crianças sentarem em torno de uma mesa para comer. Todos vão esperar até que todos estejam servidos. Isso dá uma sensação e uma vivência para a criança de repartir, de compartilhar. Todos levam os pratinhos até um lugar para ser lavado, arruma-se a sala, ou seja, existe uma comunhão geral. Todos eles compartilham da mesma coisa. Já dá toda uma diferença muito grande numa escola mais tradicional, mais conteudista, na qual é importantíssimo que a criança aprenda a ler e a escrever. Isso vai ter tempo. Essa maturidade para que isso aconteça aparece em torno dos 7 anos. A criança já tem uma aquisição de memória maior, então ela já consegue misturar as coisas e observar as coisas. O núcleo de pensamento já vai se tornando cada vez mais significativo, maior. A jardineira é a grande mãe, é a substituta. São crianças pequenas, ainda precisa de um colo, precisa de um carinho, precisa de um afago. Então a jardineira, ela tem esse papel de trabalhar a veneração. Essa veneração amorosa que é constituída no primeiro setênio, ela vai ter um reflexo muito importante quando a criança cresce. Ela aprende a respeitar, ela aprende a ver que o adulto que está ali gosta muito dela, ama muito essa criança, mas também tem coisas que às vezes ele não gosta e fala isso, nomina. Eu não gostei que você fez isso, você bateu no seu amigo. Se bate em amigo aqui. E como eu tenho uma veneração muito grande por essa jardineira, eu vou ficar quieto e vou atender. Era legal que também tivesse esse reflexo em casa. A família não come junta, mas na escola a criança todo dia ela come com os amiguinhos. E ela traz essa novidade. Então essas novidades, quando são incorporadas na família, essa distância entre escola e família não fica tão grande, fica mais próxima. Isso só tende a ajudar a criança. Você tem alguma dica, tem alguma ideia, uma pergunta? Então, por favor, nos escreva. E também não deixe de nos seguir no YouTube, no Facebook e no Instagram. Um abraço, até a próxima.